Igrejas são espaços de fé, devoção e momentos que ficam para sempre na memória. Mas nem sempre tudo segue o roteiro esperado. No meio de cultos, missas e celebrações, o inesperado pode surgir. E quando isso acontece diante de dezenas ou até centenas de pessoas, o resultado pode ser surpreendente, constrangedor ou simplesmente inacreditável. É exatamente isso que você vai ver agora aqui no canal Factos. Momentos que saíram do controle em igrejas. Um pastor gravava um de seus vídeos habituais para as redes sociais, quando algo completamente inesperado aconteceu bem atrás dele, e passou a intrigar muita gente. Ele conversava tranquilamente sobre passagens bíblicas e a presença de Jesus na vida das pessoas, aparentemente em seu escritório, quando um crucifixo de tamanho médio, que estava apoiado sobre um armário ao fundo, se moveu sozinho e caiu no chão, assustando o pastor na hora, e depois todos que assistiram ao vídeo. A pergunta que ficou no ar: o que derrubou aquele crucifixo? Nas imagens, não há vento, vibração ou qualquer elemento visível que justifique a queda. Isso foi o suficiente para desencadear uma série de teorias sobrenaturais nos comentários, com muitos atribuindo o ocorrido à ação de Satanás ou de algum espírito maligno que estaria tentando perturbar o líder religioso. O próximo caso também aconteceu durante um culto e não foi menos impactante. Nas imagens, um pastor confronta o que ele descreve como a presença de Satanás no corpo de uma fiel. A cena mostra os dois no altar. Em determinado momento, a mulher cai e o pastor passa a imitar os gestos e sons de quem manipula e dispara uma arma. Não física, segundo ele, mas de natureza espiritual. Além disso, o pastor demonstrava controle absoluto sobre o comportamento da fiel, dando ordens que eram prontamente obedecidas, como se comandasse diretamente o que ele chamava de entidade. Satanás, olha para mim. Olha para mim, tô mandando. Olha pra mim, capeta. Ali é Satanás, ela não tem culpa nenhuma. O vídeo gerou forte repercussão após ser publicado na internet. Uma parte do público acusou encenação deliberada para iludir os fiéis, outra defendeu a legitimidade do dom espiritual do pastor. O debate, como era de se esperar, não teve fim. O próximo vídeo mostra um trecho de louvor cantado aparentemente durante um culto religioso, no qual algumas fiéis dançam ao som de uma música que rapidamente ficou conhecida nas redes como a Metralhadora de Jeová. O nome informal surgiu justamente da letra e do ritmo da canção, que descrevem exatamente isso. Após o compartilhamento, uma grande polêmica tomou conta da internet, com muitas pessoas, inclusive praticantes da própria religião, criticando o pastor por usar um termo considerado ousado e exagerado associado ao nome de Jesus. A metralhadora de Não demorou muito para o vídeo viralizar, acumulando comentários que, em sua maioria, questionavam duramente a postura do líder religioso, tanto pela música quanto pela forma como conduzia e incentivava a dança dos fiéis. Um episódio bem curioso registrado dentro de um culto mostrou um pastor interagindo com um fiel de uma maneira completamente inesperada. O vídeo mostra o líder religioso se aproximando do fiel, colocando o microfone em sua boca, e nesse instante o homem solta um grito e profere algo totalmente incompreensível. Mas não para por aí. Logo em seguida, o próprio pastor sai correndo do local, deixando tanto os presentes quanto quem acompanhava o culto pelas câmeras em estado de choque com a sequência de acontecimentos. O grito com os dizeres estranhos, que segundo alguns seriam supostamente a língua dos anjos, já tornava o momento incomum o suficiente. A corrida do pastor foi a cereja do bolo para uma das cenas mais bizarras desta lista.
Uma cena impressionante foi registrada durante uma missa nos Estados Unidos, quando um homem na plateia subiu ao altar e começou a confrontar e ameaçar o padre diante de todos. Ele deixou seu celular filmando, tomou o altar, passou a questionar e intimidar o líder religioso, que claramente não compreendia o que estava acontecendo. Ao perceberem a situação fugindo do controle, outros fiéis subiram ao altar para tentar conter o homem, que reagiu com agressividade, transformando o espaço sagrado em um cenário de confusão generalizada, com empurrões e agressões físicas. Após muita confusão, a polícia foi chamada ao local. O homem foi imobilizado, algemado e conduzido preso. Tudo isso diante dos fiéis que tentavam apenas assistir à missa. O próximo ponto não é sobre um único vídeo, mas sobre um fenômeno que cresce há anos e ainda divide opiniões. Pastores e fiéis dançando ao som de batidas eletrônicas, rap e ritmos urbanos dentro de igrejas. Ao longo das últimas décadas, o gospel tradicional foi gradualmente absorvendo influências de gêneros como funk, pop, eletrônica e rap, dando origem ao que muitos chamam informalmente de techno-gospel ou gospel eletrônico. Mas não é só a música que surpreende. A forma como os fiéis se comportam durante esses cultos também passou a chamar atenção, com cenas que lembram mais um show do que uma celebração religiosa convencional. Dentro desse movimento surgiram artistas e produtores especializados em batidas eletrônicas com letras cristãs, além de performances coreografadas em cultos. O objetivo declarado é renovar a linguagem da fé e tornar a mensagem mais acessível ao público jovem. Mas o debate sobre os limites entre o sagrado e o entretenimento continua aberto. Uma mulher viralizou na internet com um vídeo de antes e depois, usando o culto como pano de fundo para uma brincadeira que dividiu opiniões. No registro gravado por ela mesma dentro de um carro, logo após sair da igreja, a mulher aparece com uma roupa aparentemente discreta. Mas, em seguida, ao estufar o peito propositalmente, um botão da camisa se abre, revelando um decote bem mais ousado do que o esperado. A intenção era clara: mostrar que a mesma peça podia ser usada de formas bem diferentes dependendo do contexto. During church, after church. Apesar do tom assumidamente humorístico, a reação do público foi longe de unânime. Muitos interpretaram o vídeo como uma provocação de mau gosto, criticando o uso da igreja como cenário para uma piada que, segundo eles, desrespeitava o ambiente e os demais fiéis presentes. A câmera de segurança da porta de uma residência registrou o momento em que um homem visivelmente animado, com um copo na mão, se aproximou da lente e fez uma declaração bem curiosa. Ele caminhava em direção à porta cantando e dançando, até que, ao chegar perto da câmera, afirmou que estaria voltando de uma igreja, ou seja, que teria acabado de sair de um culto ou celebração religiosa. A declaração chamou atenção justamente pelo estado em que ele se encontrava. Muitos consideraram que ele poderia estar embriagado, o que tornava a afirmação ainda mais improvável. Just got back from the church. Enquanto alguns levantaram a hipótese de ele estar mentindo ou simplesmente delirando, outros entraram no tom bem-humorado da situação, comentando ironicamente que também gostariam de participar dessa igreja. Um registro ao mesmo tempo cômico e constrangedor, feito durante um culto, viralizou rapidamente, e principalmente pela atitude do próprio pastor. O líder religioso pregava no altar quando uma fiel se levantou e passou bem à sua frente usando um vestido curto e colado. Ao percebê-la, ele a acompanhou com o olhar sem nenhum disfarce e ainda exclamou pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. Não satisfeito, complementou em tom cômico pedindo que os fiéis orassem por ele, deixando claro, sem rodeios, que estaria ali, cedendo à tentação ao olhar para uma das mulheres presentes no culto. Somebody prayed for pastor and he fell into temptation.
O culto era transmitido ao vivo e não demorou muito para que o trecho fosse recortado e espalhado pela internet, gerando enorme repercussão e muitas acusações de desrespeito contra o pastor. E mais uma vez, a dança e a empolgação coletiva de fiéis durante um culto foram parar na internet, desta vez chamando atenção pela intensidade com que todos se movimentavam. Juntamente com o pastor no altar, inúmeros fiéis pulavam, se remexiam e dançavam enquanto o louvor acontecia. Assim como em casos anteriores, a cena chama a atenção por contrastar diretamente com a imagem de calma e recolhimento que muitos associam a uma celebração religiosa. Aqui, como dá para ver, o furdunço era total. Esse tipo de registro, quando cai na internet, vira material imediato para criadores de memes e vídeos engraçados, que aproveitam as imagens, adicionam músicas e edições criativas e amplificam ainda mais o humor involuntário da situação. Agora foi a vez de um pastor contagiar seus fiéis de uma forma bem inusitada, com uma crise de riso que transformou o que deveria ser um momento solene em algo completamente fora do controle. Tudo começa com o pastor entrando em colapso de risadas, aparentemente sem motivo algum. As gargalhadas vão crescendo até atingir um grupo de fiéis na primeira fileira, que também começam a rir, a se agitar e a cair no chão, como se aquela onda de risadas os possuísse, descarregando uma energia que é, de fato, difícil de explicar. A cena estranha, que também era transmitida, viralizou rapidamente, gerando críticas e polêmica sobre a conduta de todos os envolvidos. Um registro que mostra um suposto exorcismo acontecendo de uma forma bem diferente do que se costuma ver e que gerou muita discussão, viralizou na internet. As imagens, feitas por alguém que acompanhava o culto, mostram um fiel deitado no chão diante do altar, com as mãos erguidas, se contorcendo enquanto era rodeado por diversas pessoas, incluindo o líder religioso, que gritavam, choravam e agiam de maneira completamente fora do comum. A cena se estendeu por vários momentos, com a intensidade só aumentando. Segundo informações que circularam junto com o vídeo, esse tipo de ritual costuma ser conduzido de forma mais reservada e cuidadosa, o que tornou a cena ainda mais polêmica para quem a assistiu. Mais uma cena cômica dentro de um culto passou a circular na internet, desta vez com um pastor simulando carregar um fuzil durante a pregação. O registro mostra o líder religioso saltitando e rodando ao lado de outros fiéis, o que por si só já chamaria atenção. Mas o momento que realmente viralizou foi quando ele fez o gesto com as mãos, imitando quem segura e dispara uma arma de grande porte, enquanto os demais ao seu redor continuavam dançando normalmente, alheios ao absurdo da cena. O vídeo rapidamente ganhou um tom cômico na internet, com diversas edições e trilhas sonoras que amplificaram ainda mais o humor involuntário da situação. Agora um caso que viralizou não pela polêmica, mas pelo talento e pela ousadia. O pastor assembleano Silvio Maia chamou a atenção nas redes sociais e em cultos por todo o Brasil ao adotar uma forma bastante singular de pregar, unindo mensagens religiosas a performances musicais de alto impacto, com passos de dança diretamente inspirados no rei do pop Michael Jackson. Durante as ministrações, Silvio Maia canta louvores em ritmo acelerado e, em pleno púlpito, executa movimentos icônicos do astro americano, incluindo o lendário Moonwalk, aquele passo em que o dançarino parece deslizar para trás de forma impossível. A fusão entre pregação, música e coreografia rapidamente tomou conta da internet, rendendo ao pastor o apelido de Pastor Michael Jackson.
A repercussão dividiu opiniões de forma clara. De um lado, elogios à criatividade e à capacidade de tornar a mensagem cristã mais envolvente. Do outro, críticas de fiéis mais conservadores, que consideraram a abordagem inadequada para o ambiente sagrado. Mesmo assim, a visibilidade gerada abriu portas, e o pastor passou a receber convites para eventos em diferentes regiões do país. O primeiro registro foi feito de dentro de um culto e mostra o momento em que fiéis, visivelmente tomados pelo fervor religioso, transformam o ambiente em uma cena de puro caos coletivo. Nas imagens, é possível ver toda a congregação em movimento intenso, animada por um som que, para muitos, soava completamente incomum para aquele tipo de celebração. O que mais chamou a atenção foi a diversidade de reações. Alguns fiéis se abaixavam, outros pulavam. Havia quem cantasse em êxtase e até quem chorasse, tudo ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Após ser compartilhado nas redes, o vídeo gerou uma onda de curiosidade sobre o que exatamente estava acontecendo ali, o que impulsionou ainda mais sua viralização. Um vídeo que tem circulado pelas redes mostra uma cena no mínimo curiosa durante uma cerimônia religiosa, com um padre tendo um pequeno descuido que não passou despercebido por ninguém. O sacerdote realizava a tradicional aspersão de água benta, rito em que o instrumento chamado aspersório é usado para borrifar a água abençoada sobre os fiéis. Ao caminhar pelo corredor da igreja, em determinado momento, o objeto escapou de sua mão e foi parar direto na cabeça de um jovem que estava sentado em um dos bancos, que só percebeu o ocorrido ao ser atingido. O vídeo termina exatamente nesse instante, sem mostrar o que aconteceu a seguir. Mas, muito provavelmente, o jovem saiu ileso. Afinal, o aspersório é um instrumento pequeno e leve, e o maior susto foi mesmo o inesperado da situação. Esse foi o vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e acompanhar o canal para ver mais fatos como este.